Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui. Vamos para a nossa aula de Física do Enem, terceiro ano. E o nosso tema da aula é queda de corpos. A gente vai estudar nessa aula basicamente quais são as grandezas que estão envolvidas aí na queda de corpos, tá certo? E a gente vai estudar mais especificamente a queda livre, certo? Que seria a queda de corpos com a ausência aí de uma resistência do ar ou de um atrito, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é a respeito da gravidade. A gravidade, é uma palavra, um conceito aí que a gente vai utilizar associado à aceleração, certo? E associado também à força. Então, a gravidade é um conceito que geralmente a gente vai falar, força gravitacional, aceleração gravitacional. Beleza, a gente vai utilizar esse conceito associado a essas duas grandezas. Mas o que seria a gravidade? Quando a gente tem um corpo aí, certo? E ele tem uma massa m, por exemplo, tá? Esse m pode ser qualquer valor. Esse m pode ser, por exemplo, 5 kg. Esse cara, ele possui aí uma atração, que a gente chama de atração gravitacional, com outros corpos que também têm massa. Então, por exemplo, se a gente tiver um corpo maior aqui, né, se a gente tiver um corpo aí que seja de 20 kg, por exemplo, esses dois corpos aqui, eles vão ter algo que a gente chama de atração aí, tá certo? Por quê? Essa é uma propriedade de qualquer corpo que tenha massa. Porém, quando os corpos eles têm massa muito pequena, a aceleração gravitacional ou a força gravitacional que eles impõem sobre outros corpos é muito pequena. Então, a gente praticamente não percebe. O que vai acontecer? Quando a gente tem um corpo muito grande, vamos colocar aqui que esse corpo gigante, ele é a Terra, por exemplo. Tá certo? Então esse corpo grande aí, ele é a Terra, certo? E a Terra, ela tem aí da ordem de 10 a 28 kg, né? Então ela tem aí da ordem de 10 a 28 kg. Isso aqui é só pra gente ter uma ideia, não precisa decorar isso. Quer dizer que tem um 1 seguido de 28 zeros aí, certo? Então quer dizer, ele é um corpo que tem massa e ele tem consequentemente ele vai impor uma força gravitacional muito grande, né, em corpos que têm a massa menor, por exemplo, esse cara de 5 kg aqui, né? Então, o que acontece? Quando ele impõe essa força gravitacional, essa aceleração gravitacional, os objetos basicamente vão sair de onde eles estão e ir para mais perto da Terra. Ou seja, eles vão apontar aí, não importa onde eles estejam, eles vão apontar para o centro da Terra, tá certo? Então, como os objetos têm massa, eles são atraídos pela Terra. Ou, claro, né, se a gente estiver olhando para planetas ou satélites, isso também vai acontecer, né? Mas aqui no caso especificamente da Terra, o que vai acontecer com os objetos? Quando eu solto um objeto, né, aqui a gente colocando que é a superfície da Terra, por exemplo, quando eu solto um objeto, ele vai cair, né? Bom, então o papel da gravidade é esse. O papel da gravidade é que os objetos eles são atraídos aí, certo? E eles vão ter uma aceleração, e no nosso caso aqui, se a gente quiser resumir, os objetos caem porque a gravidade existe, tá certo? Bom, agora vamos pensar aí nessa queda de corpos. O que acontece? A gente tem outro elemento que pode influenciar na queda de corpos, tá? Então, é claro que no nosso dia a dia, por exemplo, se a gente soltar um objeto que ele tem a massa concentrada em um lugar só, e a gente soltar, por exemplo, uma folha de papel, né? A folha de papel, no nosso dia a dia, ela vai fazer o quê? Ela vai se movimentar, mas ela não vai fazer esse movimento em linha reta, certo? Ela vai fazer o quê? Ela vai vir para cá, depois ela vai se movimentar para cá, até ela chegar no chão. É basicamente esse movimento que uma folha de papel faz. Por quê? Porque primeiro que ela é um objeto que
Em relação à massa dela, ela tem uma área muito grande. Então, existe um outro elemento aqui, né, que é o ar, certo? Então a gente tem a presença de ar aqui, tá? E esse ar, ele nos dá o que a gente chama de resistência, certo? Então, quando esse objeto, ele tem massa, claro, né? O ar tem massa, né? E aí a gente pode pensar, né? O ar são os gases que a gente respira, né? Oxigênio, nitrogênio e etc. Então, ele é o que compõe a atmosfera. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai ter uma resistência, né? O ar, ele vai impor uma resistência de acordo com a área que a gente tem de contato. Em relação ao objeto que ele tem uma área pequena, né? Então, a gente quase não vai perceber isso, né? Ou de pequenas alturas, a gente quase não vai perceber isso. Então, esse objeto aqui, por exemplo, ele cairia em linha reta pelo fato de que a área dele é pequena, tá? Um outro detalhe aqui, a gente poderia falar também que para pequenas alturas, a resistência do ar ela pode ser aproximadamente desprezível se a gente conseguir considerar o objeto, se ele for mais condensado, por assim dizer, se o formato dele oferecer pouco contato com o ar, tá certo? A outra ideia é que, por exemplo, esse conceito aí ele é usado no salto de paraquedas, né? Uma pessoa tá caindo lá, a pessoa ela tá caindo, né? E aí, é claro, tem ar aqui retardando a queda dela, mas a partir do momento que ela abre um paraquedas, né? O paraquedas aí ele vai ter o quê? Ele vai ter uma grande área de contato, e essa grande área de contato vai fazer com que essa velocidade dessa pessoa diminua. Então, claro que na queda de corpos a gente tem aí a resistência do ar, né? No sistema, se a gente estiver considerando a realidade. Porém, a gente pode reduzir e facilitar aí para algo que a gente chama de queda livre. O que é queda livre? Queda livre é sem resistência do ar, tá certo? Então, ó, a gente pode dizer o seguinte, que quando vem lá escrito, por exemplo, no exercício, despreze a resistência do ar, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente está considerando a queda livre. Bom, a gente percebeu aí que na queda de corpos, o que está influenciando aí? A gente vai ter a aceleração, certo? Essa aceleração ela vai ser equivalente à aceleração gravitacional, certo? Então a gente vai chamar essa aceleração gravitacional de G. Esse G, eu não falei dele até agora para a gente entender primeiro o conceito, certo? Mas esse G, ele possui um módulo aí igual, eu vou colocar aqui aproximado, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Ou seja, ele tem dimensão aí de aceleração e eu vou colocar esse valor aproximado. Na verdade, né, um valor mais exato é 9,8, depende do lugar, né? 9,78, 9,806. Então, a gente vai usar esse valor aproximado aqui que vai se encaixar bem no que a gente está estudando. Bom, se é um movimento acelerado, a única coisa que é diferente aqui é que, por exemplo, a gente tem um objeto que está caindo, né? E a gente costuma chamar essa direção aqui de queda de eixo vertical ou eixo Y, tá certo? Mas até então a gente pode pensar aí que é um acelerado e a nossa aceleração é o G. Quando a gente deixa o objeto cair, a gente pode pensar que enquanto você está segurando, por exemplo, a velocidade é zero, certo? Por quê? Porque a partir do momento de salto de velocidade. Então a gente pode ir da nossa cozinha para movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que dizia o seguinte, que nossa posição aí ia ser o que? O S0 mais V0 vezes o tempo, mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, a gente já disse aqui que nossa velocidade é zero, certo? A nossa aceleração equivale a quem? Equivale à aceleração gravitacional. Bom, e aí vem um detalhe de convenção, a gente pode fazer de alguns jeitos, mas o detalhe de convenção é que o G ele sempre vai apontar para quem? Para a Terra, certo? Não importa se é uma superfície reta
né? Mas ele sempre vai apontar para o centro da Terra. Se é uma superfície reta, se é uma superfície inclinada. Por exemplo, mesmo que eu tivesse um plano inclinado aqui no final, ó, assim, esse G aqui ele está apontando lá para o centro da Terra, tá? Ele não viraria para cá, ele continuaria apontando para o centro da Terra, tá? Esse é um detalhe importante. Então aqui a gente pode falar o quê? A gente pode falar que o S0 e o S, a diferença entre eles é uma altura, certo? Então eu posso colocar aqui, ó, S menos S0, que é aquele nosso ΔS, por exemplo, tá? E a gente vai chamar isso aqui de altura. Então Hzinho aí. Nossa aceleração equivale ao G, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui é só pegar esse S0 e jogar para lá e trocar o A pelo G. Então a gente vai ter aí, ó, a nossa fórmula da queda livre, ou a nossa relação de queda livre. Se eu tenho um objeto, eu posso calcular a altura que ele caiu, se eu tiver o tempo. Eu posso também calcular o tempo que ele vai demorar, se eu tiver a altura, tá certo? Qual que é outro detalhe? Bom, outro detalhe é que se eu quiser calcular, por exemplo, a velocidade com que ele atinge o chão, vamos supor, eu teria nossa fórmula lá do movimento acelerado para velocidade, né? Que é o V igual a V0 mais AT, né? Se minha velocidade é zero, eu posso considerar que a velocidade, ela está sempre a velocidade V, por exemplo, ela está na mesma direção e sentido aí da aceleração gravitacional. Então eu teria o que? O V igual a GT, tá? E uma outra relação, que aí eu não vou demonstrar para vocês aqui, mas ela sai lá da equaçãozinha de Torricelli, né? É que se a gente pegar, por exemplo, essa fórmula e substituir nessa aqui, ou vice-versa, a gente vai ter que a velocidade, se a gente não tiver o tempo, por exemplo, a gente pode calcular através dessa relação aqui, ó. Tá certo? Então a velocidade também, em vez de ser pelo tempo, a gente pode calcular pela altura. São nossas três relações aí principais para a queda livre, tá certo? Bom, agora vamos pensar num exemplo. Vaso de flores despenca da janela de um apartamento localizado a 45 metros de altura do chão, né? Poderia ser, por exemplo, um prédio aí de 15 andares, né? Cada andar com 3 metros. Desprezando a resistência do ar, ou seja, a gente está considerando a queda livre e considerando a aceleração gravitacional G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é o que a gente já tinha visto, quanto tempo o vaso demora para atingir o chão? Então, ó, qual que é a primeira coisa que a gente faz? É ler o exercício. Isso a gente fez. Agora a segunda coisa é olhar os dados e ver a qual grandeza que ele equivale. Então, 45 metros ali é nossa altura, certo? Ah, como é que eu sei? Ó, o vaso despenca da janela de um apartamento localizado a 45 metros de altura do chão. Então, aqui embaixo é 45 metros, certo? Bom, qual que é o outro dado aí que o exercício dá? Que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, beleza. Então, quer dizer, a gente tem aí a altura e tem a aceleração gravitacional. A letra A pergunta quanto tempo o vaso demora a atingir o chão. Bom, beleza. O que relaciona a altura, aceleração gravitacional e tempo? H igual GT ao quadrado sobre 2. Poxa, fácil. Eu tinha uma equação grandona e agora eu só tenho essa fórmula aqui que é menor, né? Então eu posso substituir, ó. H equivale a 45. G equivale a 10. Bom, T ao quadrado é o que eu quero encontrar. Dividido por 2. Passou o 2 para lá, multiplicando. Então a gente vai ter o quê? 2 vezes 45, que dá 90. Que é igual a 10T ao quadrado. Bom, agora eu quero deixar o T ao quadrado sozinho, então eu passo para lá dividindo, né? Então eu vou ter o quê? 90 dividido por 10. Vai dar 9, né? Então, finalmente, o meu T, ele vai ser raiz de 9, que dá 3. Bom, beleza, 3 o quê? Se tudo está no sistema internacional, então 3 segundos. Bom,
Agora, o exercício pergunta o seguinte: qual o módulo da velocidade do vaso em unidade do sistema internacional ao atingir o chão? Então, nossa letra A está resolvida. A letra B a gente pode resolver aí, então, lembrando lá que o V ele sempre vai ser o quê? Aceleração vezes o tempo, para esse caso, né? Então, para esses casos de queda livre. Então, a gente pode pegar aí que a velocidade ela vai ser 10 vezes 3, ou seja, 30 metros por segundo. Beleza, então a gente conseguiu aí entender o conceito, né? A gente vai trabalhar mais com queda livre. Entender o conceito, resolver um exercício, onde a gente pode calcular o tempo. É claro que se o exercício tivesse falado, um objeto demora 10 segundos para cair. Então a gente calcularia o quê? A gente calcularia a altura e não o tempo, certo? Por exemplo. E aí a gente pode pensar, né, que sempre que a gente tiver essa ideia aqui, ó, desprezando a resistência do ar, a gente está falando de queda livre, certo? Então a gente está falando de um sistema que seria ideal, tá? E em um sistema ideal, todos os corpos que têm massas diferentes, eles vão cair aí, massas diferentes, formatos diferentes, eles vão cair com a mesma velocidade no mesmo tempo, justamente porque, ó, aqui nas nossas relações a gente não está falando nada de massa, a gente está falando do quê? De aceleração, de altura e de tempo, certo? Então, guardem esse detalhe aí, ó. Não depende da massa, tá certo? Não depende da massa. Bom, beleza, não depende da massa, tá? Se a gente estiver falando de queda ideal, não depende também do formato, tá? Mas, ou seja, queda livre. Mas se a gente estiver falando de queda com a resistência do ar, né? A gente vai depender do formato e não da massa, tá? Então, para fazer um resumo aí, os corpos caem por conta da ação da gravidade, tá? A resistência do ar na queda livre ela é desprezada, mas no mundo real ela existe, claro, né? A gente sabe disso, só de soltar uma folha no chão ou de soltar objetos, né? E eles vão cair no chão, eles vão cair aí de maneira diferente por conta da resistência do ar. E aqui uma ideia, ó, que foi o que eu citei lá, ó, a aceleração gravitacional ela sempre vai apontar para o centro da Terra, tá? Então, ó, aqui não importa, eu tenho um plano horizontal, eu tenho uma superfície aí, por exemplo, rochosa, montanhosa, eu tenho um plano inclinado, aqui não mudou, ó. Aqui não está apontado, por exemplo, perpendicular, tá? Isso aqui não existe. É o que? Ele sempre vai apontar esse tracejado aqui, ele indica o centro, o chão, né? O que seria o plano mesmo, a superfície da Terra. E aqui o mesmo esquema, ó, foi o mesmo desenho que eu coloquei para vocês. O G ele sempre está apontando para o centro da Terra, tá? Então, tenham atenção com isso aí, tá? E por último, as equaçõezinhas para lembrar, que são as nossas equações aí para calcular altura, tempo e velocidade, tá? Então, gravem, anotem, que vai ser útil para vocês. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Boa sorte nos exercícios.